Boa noite. Boa noite. As pessoas estão começando a entrar. Daqui a pouco eu vou aguardar o nosso convidado de hoje, o Diego Paim. Pedir para que ele entre aí para que eu possa adicioná-lo aí à nossa conversa de hoje. Essa é mais uma live da Companhia de Idiomas e a gente vai falar hoje com um foco no público de RH, mas também quem é responsável por treinamento, assim, que não necessariamente seja um RH, mas pode ser uma consultoria. Então, quem está envolvido com treinamento, de uma certa forma. Aí o Diego já chegou. E vamos lá. Muito bom. Estou adicionando o Diego. Oi, Diego. Tudo bom? Tudo ótimo. Que bom. Vamos ter aí a nossa conversa aí um pouco diferente da que a gente teve, né, em grupo, com uma turma aí de Com RH. certeza. Então eu vou começar falando aí um pouquinho da Companhia de Idiomas, depois vou te apresentar, né, e falar um pouco de Perfeito. você. Aí depois, se você quiser complementar alguma coisa, fica à vontade. O pessoal está entrando ainda, né? E quem quiser também deixar perguntas, a gente já deixa aí avisado que o tema é sobre como alocar o budget para treinamento e desenvolvimento, tá bom? Então, bom, vou me apresentar, porque pode ser que aí tenha alguém que não me conheça. Eu sou Lígia Veloso Crispino, eu sou sócia fundadora da Companhia de Idiomas, e essa empresa já tem aí 29 anos, um pouquinho mais. E a gente atua em frentes de ensino e aprendizagem, em frentes diferentes, né? Dentro de ensino e aprendizagem, a gente foca em idiomas, aí o inglês, o espanhol, francês, português para estrangeiros. E também a gente atua com gestão de idiomas, na gestão de idiomas, fazendo, vamos dizer assim, um braço direito do RH. Então, um RH que tem aí uma dificuldade para fazer a gestão do programa de idiomas ou até mesmo estruturar o programa de idiomas, a gente dá esse suporte. E na parte de RS, de recrutamento e seleção, nós desenvolvemos conteúdo para testes exclusivos, aplicamos testes não só de idiomas, mas também de raciocínio lógico, conhecimentos gerais, atualidades. E sob a marca da Verbify, a gente tem aí treinamento, formação, né? Nós trabalhamos com formação para empreendedores. Então, para empreendedores, na verdade, tem assim, formação, treinamento, mentoria para empreendedores, para as escolas, né, e professores de idiomas. A gente está focando um pouco ainda em idioma, porque é a nossa praia, mas a gente já começou também aí a pensar em outros públicos que tenham a ver com ensino e aprendizagem, né? E aí, semanalmente, a gente tem feito aí, já faz tempo, eu não sei dizer, começou na pandemia, mas não lembro quando foi. A gente começou com esses bate-papos. E aí, o que a gente fez? Antes a gente não se preocupava muito com o público, mas a gente decidiu, depois que nós fizemos o nosso planejamento estratégico, a gente decidiu focar uma semana para o profissional de RH, que é um parceiro nosso, né? A outra semana para aluno de inglês. Então, a gente teve uma live na semana passada. Quem quiser acompanhar no nosso canal do YouTube ou aqui mesmo no IGTV, foi um bate-papo com a Clara, filha da minha sócia, e o noivo dela, que mora lá nos Estados Unidos, é americano. Então, eles conversaram sobre viagem, foi bem legal. Aí vai ter uma para os alunos de espanhol e outro para escolas. Tá bom? Então, para vocês terem aí uma ideia. E o Diego Paim eu conheci num grupo que ele criou, né? Já tem algumas versões, né? Porque o grupo tem limite de participantes, né, Diego? Tem limite de Com certeza. participantes. E aí eu entrei, não sei se é o primeiro grupo ou o segundo grupo.
é um grupo de T&D e ele fica como organizador. Então, o Diego, vou apresentar você agora formalmente. O Diego, ele é consultor, pesquisador e facilitador de grupos. Tem 14 anos de experiência em desenvolvimento organizacional e desenho de experiências coletivas no Brasil e internacionalmente. Eslovênia, diferente. Suíça, Letônia, diferente. E Índia, muito legal. Achei assim a tua experiência bem rica, né? Diversa. Sim. Né? Você trabalha com temas de desenvolvimento humano, liderança, facilitadora, apoio ao RH, gestão de mudança, equipes de alta performance e desenho organizacional em projetos com diversas multinacionais e startups. Aí tem algumas empresas para as quais você trabalhou. E também escritor sobre liderança facilitadora. Não é pouca coisa, né? Mestre em gestão de pessoas pela FEA e pesquisador atuante no Núcleo de Gestão de Pessoas e Trabalho da USP. Então, e a Facilab, né? A tua empresa? Isso. Muito bom. Eu não sei se eu esqueci de alguma coisa, se você quiser complementar, né? Não, aí tá ótimo. Tá bom? Tá bom? Então tá joia. Vai ser uma bola, né? A gente vai aqui, eu tenho algumas perguntas que eu pensei, até com base numa pesquisa que eu recebi no começo do ano, e também com a nossa participação naquele call, naquela reunião com alguns RHs, para falar justamente desse tema. Então eu pensei, antes, para a gente dar uma aquecida, eu pensei assim, você teve essas experiências no exterior com treinamento, facilitação. Eu queria que você me falasse como é que porque aí tem a ver um pouco com o nosso negócio, como é que o idioma estrangeiro fez a diferença aí na sua trajetória profissional e o quanto ele te ajudou nessas, vamos dizer assim, nessas atuações no exterior. Perfeito. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né? Eu acho que vai ser um papo super legal. Tomara que eu consiga trazer algumas coisas, algumas experiências também ao longo dessa jornada. E, bom, pensando um pouquinho nessa experiência fora, né? Por exemplo, essa experiência que você falou da Eslovênia, que é um pouco mais curiosa, né? Eu trabalhava bastante com treinamentos, facilitação de treinamentos, de vendas, principalmente, na Eslovênia, né? Então eu morava ali na capital e trabalhava treinando eslovenos a habilidades de vendas. E aí isso tudo era feito em esloveno, porque eu tenho esloveno fluente. Mentira, era feito em inglês, porque não é possível ter esloveno fluente. Imagina que o esloveno é uma mistura de russo com alemão. Então, assim, eu tô bem longe de ter fluência em qualquer uma dessas duas. Então, assim, eu fazia tudo em inglês. E eu acho um fenômeno engraçado, né? Porque eu não sou muito aprofundado, né, nessas questões linguísticas, mas a gente, quando está falando inglês, a gente pensa de uma maneira diferente também, né? E aí, claro, os primeiros meses ficava aquela coisa, tradução na cabeça e tudo mais, tudo meio travado, tudo meio devagar, você está ainda pensando em português e traduzindo, né? Mas depois que a coisa começa a fluir, você começa a de fato, conseguir se conectar, né, por meio do inglês com essas pessoas. E para mim, esse era o maior medo que eu tinha antes de ir para lá, não era competência de venda, não era a habilidade técnica, mas era justamente, será que eu vou passar vergonha? Será que eu vou conseguir me comunicar no meio disso tudo? Assim, vou estar apto a fazer isso? E aí, no fim das contas, depois que eu adquiri o ritmo, foi uma experiência super legal, nem lembrava mais que o inglês era aquela língua, já estava uma coisa super fluida. E aí a gente enfrenta outros desafios, que é o da audiência, né? Então, assim, as pessoas que estão ouvindo também, às vezes não têm o domínio completo da língua. Então, algumas pessoas têm que começar a falar um pouco mais devagar, ou então você tem que escolher bem os termos que você está usando, porque por mais que a gente fale em um universo de negócios, se você começa só a jogar aquelas buzzwords, né? Se você começa só a jogar, aqui vai ficando um discurso meio vazio. Então, esse era um cuidado que eu sempre tinha para ser o mais real e conectado com as pessoas mesmo, do que ficar falando aqueles discursos meio prontos, assim, que na verdade não conectava com ninguém. Então, acho que esse foi um grande desafio dessa época da Eslovênia e dos outros países também, que tudo foi em inglês, né? Você ficou quanto tempo na Eslovênia? 1 ano e meio. Eu trabalhei lá 1 ano e meio. Bastante tempo. Foi. Tempo. Quando foi isso? Isso faz mais ou menos uns 6 anos, alguma coisa assim, 6, 5 anos, por aí.
a experiência inicial seria de meio ano, né? Mas aí eu acabei gostando da coisa, acabei achando interessante e topei estender o desafio para ficar 1 ano e meio. Então, no fim das contas, eu me apaixonei pelo lugar, pelas pessoas, pela cultura do país. Também é um país super micro, você cruza ele de ponta a ponta em 3 horas de carro. Então, assim, foi uma experiência super bacana de trabalho profissional, de amadurecimento mesmo, de trabalhar num ambiente diferente, de ter que treinar pessoas daquele ambiente para uma competência específica. Então, para mim, foi um grande prazer. Assim, foi um achado na minha vida que eu nem sabia onde era Eslovênia no mapa antes de ir para lá. Então, para mim, foi ótimo. Você falou aí de comunicação, né? Tudo bem que você estava falando de inglês, mas eu vejo um pouco disso, que tem algumas formações e alguns treinamentos que, assim, a pessoa que está conduzindo, né, o facilitador, às vezes não se preocupa com isso, mesmo em português. Ele acaba usando esses jargões, às vezes até em inglês, e não se preocupa se está estabelecendo essa conexão com quem está lá ouvindo, não é? Totalmente, totalmente. E às vezes acho que isso acaba afastando muito as pessoas, no fim das contas, né? Se você começa a jogar esses jargões e substituir palavras que você não precisaria substituir por inglês, você começa a entrar num pedestal, assim, e eu acho que isso só vai, ainda mais para facilitação, né? Que você precisa do grupo próximo. Você está propondo interação, não é uma palestra key speaker, não é nada disso, né? É uma coisa mais tete a tete, de pequeno grupo, uma coisa mais que o grupo precisa se mobilizar. E de repente, quando eu venho com esse discurso que afasta um pouquinho, eu, pelo menos, tem gente que se sente confortável nesse lugar, né? Sozinho nesse lugar de conhecedor. Sim. Eu tomo bastante cuidado com isso, até por ter dado um mergulho na academia, ter feito mestrado, você tem um tapete vermelho estendido ali para você se tornar uma pessoa um pouco mais arrogante. Eu sou esse mito do especialista, né? Então, assim, eu sempre tomo muito cuidado, porque isso afasta a gente dos grupos que a gente está trabalhando. E nada pior para um facilitador do que você se desconectar do grupo e se colocar num lugar muito inatingível, assim, a gente não consegue mobilizar o grupo acho que na verdade tem que ver a gente como, ok, nós estamos juntos aqui, não é ele e nós somos nós como um grupo, né, então acho que essa que é a grande função da comunicação quando a gente fala de facilitação também. Porque senão não é um facilitador, não é? Totalmente, totalmente. Né? Você vira um palestrante, você vira um outro papel, um professor, às vezes aquele bem clássico, né? Você vira o detentor, tipo assim, eu tenho conhecimento, eles não têm. E aí eu acho que isso empobrece muito. O trabalho de facilitação pressupõe que eles têm o conhecimento e eu só vou ajudar eles a chegar numa solução, a chegar num resultado. Então você utiliza a skill do grupo, né? A expertise do grupo. Então, assim, por exemplo, trabalhos que eu faço naquele mundo distante de trabalhos presenciais, fazer, por exemplo, um workshop de um dia, era assim, basicamente 45 minutos falando, o resto do dia é o pessoal trabalhando e eles trazendo conhecimento entre eles. Então aí tem várias metodologias para fazer isso, mas eu acho que a grande skill, né, a grande habilidade desse facilitador é de conseguir entender que o conhecimento já está no grupo. E aí o que a gente precisa eu sempre penso assim, qual que é o mínimo de conhecimento que eu preciso trazer para aquecer e ativar esse grupo, para ele conseguir autonomamente chegar no caminho que ele pode chegar. Então acho que é um pouco nesse lugar que precisa ter um pouco de humildade para fazer isso também, porque o holofote sai de você e vai para o grupo, né? Então você aparece muito menos na facilitação. Exatamente. A gente também nos cursos tem falado muito, né? A gente, nos treinamentos que a gente dá para o nosso time de professores, a gente tem falado muito das metodologias ágeis, até porque a gente usa, né? A gente já trocou também, acho que informação lá no nosso grupo de WhatsApp. A gente falou um pouco sobre isso, sobre AVA, sobre ambiente virtual de aprendizagem e o quanto as metodologias ágeis são importantes, ainda mais agora nesse cenário que a gente está, né? Você falou de presencial. Até porque você falou de presencial, eu queria te fazer uma pergunta aqui, porque... deixa eu ver aqui, eu anotei aqui. Eu quero só falar até da pesquisa, né? Que eu compartilhei contigo, né? A Claro. integração escola de negócios. Eu conheço o Fernando Cardoso até por um outro viés, né? Eu já fiz curso lá na integração, mas ele é escultor e ele participou do sarau que eu organizo, o Sarau Conversar. E a integração está há muito tempo no mercado. Ele lançou no começo do ano a 14ª edição do Panorama de Treinamento do Brasil 2019-2020, só que rolou tudo isso antes da pandemia, né? Uhum. E aí, lá, ele pesquisou, foi uma pesquisa com 533 empresas, e as empresas, naquela oportunidade,
deixa eu ver aqui a porcentagem, acho que 71% dos treinamentos aconteciam de forma presencial, que é o que você estava falando, não é? A maioria era presencial também para você? Mais que 90%. Jura? Caramba, muito. Então, como é que é isso agora? Então, assim, para a gente entrar um pouco mais aí nessa questão de budget, né? Então, como é que estão as empresas hoje? No que elas estão investindo? Como é que elas estão focando os treinamentos aí pós esse início de pandemia e essa mudança radical nas nossas vidas? Então, na tua vida, porque com certeza mudou muito para você, né? E mudou para muita gente que estava focado no presencial. A gente já estava muito mais tempo no online. A gente está 1 ano, quase 2 anos, trabalhando com cursos online. Então, a gente acabou não sentindo tanto. Foram poucos alunos que tiveram que migrar para o online. Mas me conta um pouco sobre isso. Ó, o que eu tenho percebido é que no início da pandemia, todo mundo travou tudo, né? Eu tinha um medo de se gastar qualquer tipo de orçamento, uma incerteza com relação ao futuro, então tudo ficou on hold, basicamente. Aí tá dando uma falhada um pouquinho aqui para mim. Eu não sei se sou eu. Oi, deu uma falhada. Deu uma falhada, eu não consegui te ouvir. Agora voltou, agora voltou. Boa. Agora voltou. Boa. O que eu estava dizendo, então, é que antes, né, no começo da pandemia, o pessoal estava muito focado no home office, né? Então, não havia nenhuma verba para ter, não se pensava nisso porque tinha um senso de urgência com outras coisas. Agora, nos últimos meses, já tenho recebido bastante informação com relação às pessoas, ok, entendi o cenário, agora como é que eu vou agir nesse cenário, né? E aí, o que eu percebo é que essa parte de orçamento, ela vem sendo bem trabalhada pelas organizações, no sentido de que eu quero multiplicar o meu dinheiro ali dentro, o impacto desse dinheiro, né? Então, esse retorno no investimento, que a gente costuma falar bastante. Então, eu não vejo nenhuma ação sendo pensada que não tenha a ver com como é que isso aqui vai se multiplicar aqui dentro. Então, o que eu tenho percebido das organizações eu quero continuar com uma trilha, eu quero continuar. Primeiro, eu preciso de uma plataforma, então parte desse investimento está indo, se você ainda não tem, corra atrás da sua plataforma de aprendizado virtual, né? E depois disso, ok, vamos falar de temas. E aí tem alguns temas que estão navegando aí para esse ano, para o ano que vem, que eu acho que todo mundo está precisando um pouco. Por exemplo, segurança psicológica, equilíbrio emocional, comunicação no meio virtual. São alguns temas que estão aparecendo bastante e que eu acho totalmente normal, né? Eu acho que é super factível esses temas aparecerem, mas essa transição para o virtual ainda tem muitas organizações que estão correndo um pouco atrás disso por justamente não ter essa estrutura, né, por trás para conseguir. Então é muito novo para muita organização. E assim, empresa grande, que você acha que já vai ter tudo estruturado, eu estou ficando surpreendido com quão novo é virtual. Falhou, está falhando um pouquinho. Falhou um pouquinho. Você disse, então... Você está me ouvindo, Diego? Tô sim, agora eu tô. Agora voltou. Então, você disse que você ficou surpreso, então, que até grandes organizações não estavam preparadas para o online, não é isso? Com certeza. Não só não estavam preparadas em termos de budget, como não sabiam muito bem o que fazer, porque aí você pensa, ok, isso é transitório. Ano que vem eu volto tudo ao normal. A gente já percebeu que esse normal não existe mais. Então, assim, tem muita quebra de paradigma. Eu já ouvi muito de gestor sênior, por exemplo, falando, cara, o virtual não funciona. Se é para ter o virtual, eu prefiro nem ter nada. Então, eu já ouvi muita gente que está com uma crença limitadora tão forte que ela se abraça nessa crença e morre com a crença, assim, sabe? Então, acho que está sendo uma desconstrução para muitas pessoas também, seja da área de educação, seja da área de empresa também, de partes online, porque sempre era uma coisa assim, ok, esse tipo de habilidade a gente não consegue fazer um team building virtual, não é possível fazer um team building, precisa de um tete-a-tete, de um olho a olho, a gente vai conversar de coisas importantes e tudo mais, e aí de repente as pessoas estão quebrando a cara e começando a perceber, ok, eu acho que tudo dá para fazer online, né, e aí a gente vai entender
como, que ferramentas que a gente vai utilizar, mas eu acho que é um pouco nesse caminho. Com certeza, não é? Então, para você ver, realmente, se 71% eram presenciais, com certeza aí a maioria, até porque, quando eu vi lá na pesquisa, o restante estava dividido entre apostilas, assíncrono, então quer dizer, vídeo gravado, e eles diziam lá vídeos gravados, né? E síncrono. Então, ainda nessas, vamos dizer assim, nesses 29% ainda estava diluído dessa forma. E a gente sabe que é perfeitamente possível, com um bom AVA, você conseguir trabalhar de forma assíncrona, ou seja, no tempo do aluno, ele vai participar de fóruns. Você utiliza um AVA, né? Sim, sim, utilizo. Né? Então, tem de ter, porque senão não tem interação, você não consegue ali trocar com quem está participando do treinamento, da formação, né? Se você tem só vídeo gravado, aí você realmente depende da crença. Acho que quando você falou ali, isso não funciona, tá, não funciona porque o que você está levando em consideração? Eu acho que isso é uma confusão, você não acha? Quando a pessoa fala assim, treinamento online, pode ser um monte de coisa. Não pode? Com certeza. Eu posso fazer um treinamento para aprender a cozinhar melhor online e posso fazer um treinamento para me comunicar melhor em outra língua. Assim, são skills, são habilidades completamente diferentes, né? Então, eu acho que tem uma resistência inicial de algumas pessoas do tipo assim, isso aqui não funciona, não quero nem ver, não quero nem mergulhar, nem pôr o pezinho lá. Mas eu entendo também, eu tento ser bem empático com essas pessoas, pensando também que tem alguns tipos de trabalho que são mais delicados de serem feitos no online. Aí eu vejo alguma perda. A gente também não pode achar que é a resposta para tudo, vamos assim dizer. Mas a fatia mínima, né, que isso pode acontecer. Eu acho que um grande risco que existe, na verdade, é a forma com que as pessoas utilizam o online para produzir esse conhecimento. Por exemplo, esse desafio de fazer um blend learning, né, entre assíncrono com síncrono. E aí, quando que eu vou utilizar o vídeo gravado e quando que eu vou utilizar o foro ali, a discussão e tudo mais. Acho que aí tem uma inteligência que a gente está ganhando cada vez mais em fazer essa combinação. Tipo assim, qual que é o combo que vai atender a necessidade disso aqui que eu quero passar. E acho que tem um segundo ponto que eu vejo muitas pessoas tentando simplesmente transpor o slide que eu passava no PowerPoint na sala para o slide que eu vou projetar a minha tela dentro do Teams ou do Zoom, sabe? E aí eu acho que a resposta está longe disso. É outro tipo de experiência, requer um redesenho muito grande de qualquer coisa que você já tinha. Então não adianta só você tirar do armário um treinamento que você tinha sobre normas de segurança com 78 slides que durava meio período e falar, agora eu vou passar ali 1 hora, os mesmos 78 slides, talvez eu delete uns 5, mas eu vou passar 70 deles em 1 hora e meia. E aí fica aquela passação de slide infinita. E a gente sabe que no virtual, se você coloca as pessoas numa postura passiva, você vai perder as pessoas. Então, eu costumo dizer bastante que o conteúdo ele está ficando cada vez mais comoditizado, mas a interação está virando cada vez mais ouro. Então, acho que a grande pergunta que a gente tem que começar a responder como TID, como aprendizado virtual como é que eu consigo criar interações interessantes, inteligentes, que favoreçam o aprendizado no meio virtual. Então, como é que eu consigo colocar o povo para conversar de maneiras diferentes, utilizando metodologias diferentes, porque acho que a riqueza está cada vez mais nisso e menos no conteúdo, porque o conteúdo está virando, quer queira, quer não, comoditizado. Se você recebe uma palestra, eu já fui bastante em eventos com key speakers, aquela coisa assim, sabe? Que tem aquele momento que todo mundo espera e de repente vem aquele palestrante que ele veio do Olimpo trazer os ensinamentos sobre aquele tema. E aí de repente você tá lá assistindo e aí eu lembro que eu abri o YouTube e coloquei o nome dessa pessoa ali. E, de repente, você vê ali mais 10 palestras da pessoa no YouTube, exatamente iguais a que ele está fazendo ali. Você fala, ok, qual que é o valor de eu estar aqui, de eu ter pago um ticket caro, de eu estar aqui olhando essa pessoa ao vivo, sendo que, na verdade, eu já tenho acesso, eu posso assistir quando eu quiser aquilo ali. Então, acho que o conteúdo está virando cada vez mais comoditizado, mas a interação entre as pessoas, isso está sendo cada vez mais valorizado. Eu tenho um comentário aqui da minha sócia, a Rose. Ela falou assim, já adorei o Diego, pelos seus comentários, porque tem a ver com o jeito como a gente está atuando, né? E ela colocou assim, legal. Acho a interação entre os participantes e o tutor parte fundamental em um AVA. Concordo, que foi o que você falou, né? Eu super acho que
e aí você conseguir colocar o tutor nesse lugar de alguém que é facilitador desse aprendizado e não detentor daquilo tudo que é passar. Então, desnivelar nessa coisa entre o aprendiz e o mestre. Se a gente conseguir deixar isso cada vez mais equalizado, eu acho que a gente vai ter um aprendizado mais humano e muito mais eficaz, porque ninguém quer ficar só ouvindo. As pessoas querem participar. A gente assume que às vezes a pessoa, por estar entrando no mundo novo, ela não traz nenhuma coisa na bagagem dela, né? E ninguém chega folha em branco para treinamento nenhum. Então, assim, pode ser até o seu primeiro treinamento sobre comunicação assertiva. Você tem algo a dizer sobre esse tema, mesmo nunca tendo tido um treinamento sobre esse tema, você já tem uma experiência de vida que tem vários aprendizados. Então, eu acho que a gente tem que cada vez mais saber conseguir trocar esse conhecimento e ventilar esse conhecimento dentro do próprio grupo. Legal. A pesquisa, assim, a conclusão da pesquisa, eles nessas 533 empresas, a gente tem lá o segmento de indústria, serviços, comércio e pública. E todos eles falaram que investiriam em comunicação antes da pandemia. E aí eu estava ouvindo, eu não sei aonde foi, né, porque a gente vê tanta coisa, mas eu ouvi da importância da comunicação justamente agora, porque todo mundo está à distância, né? Então há vários canais de comunicação e os treinamentos podem se dar, como você disse, dessa forma, online, de maneiras diferentes. Então, você tem lá os fóruns, você tem os vídeos, você tem os encontros ao vivo. E aí, num fórum, você tem comunicação escrita. Se você vai gravar um vídeo, você tem comunicação oral. Se você já vai participar de uma discussão, aí você tem os comportamentos de você esperar a outra pessoa falar, de você ouvir, de você interagir, respeitar os diferentes, né? O que você acha de agora? Como é que vai ser? Você acha que... Você citou pelo menos aí alguns e falou de comunicação, né? Você acha que tem esse lado emocional que você falou, ele está pegando mesmo para as pessoas? O que você tem visto sobre isso? Eu não tenho dúvida. Eu vejo que tem uma estafa um pouco maior na maioria das pessoas que estão por aqui, né, que estão trabalhando em organizações. A gente achava, às vezes, tinha até aquelas piadas que home office era férias, aquelas coisas assim. E a gente, né, muita gente caiu do cavalo e viu que viu fazendo, ao invés de 5, 10 reuniões por dia, porque não tem mais o trânsito entre uma reunião e outra. Então é aquela coisa, entra em reunião, sai em reunião, cada vez mais os momentos, porque eles ficaram mais curtos. Não existe mais aquele workshop de 3 dias. O que existe é 1 hora, 2 horas para eu passar alguma coisa ali para aquela pessoa. E aí, dentro disso, como é que eu faço isso ser eficaz? Não existe mais uma reunião de 6 horas virtual. São várias reuniões. Conseguir cada vez mais ser eficaz nas reuniões, nos momentos. E aí 5 minutos tem importância. 10 minutos de warm-up tem importância. Então tudo isso faz muita diferença, né? E aí eu acho que tem uma skill bem importante que é conseguir saber facilitar no mundo online. Então, como é que eu consigo abrir uma reunião de uma maneira diferente? Como é que eu consigo conduzir uma reunião usando a participação de todo mundo? Como é que eu consigo encerrar uma reunião de uma maneira mais eficaz? Porque aquela reunião extensa, aquela reunião de meio período, que já emendou um almoço, isso no online não existe mais. Então, as pessoas querem coisas rápidas. E aí, como é que eu consigo ser eficaz dentro disso? Então, aí tem N metodologias. Acho que as pessoas precisam cada vez mais se aprofundar dentro de métodos de facilitação virtuais para utilizar da melhor maneira, porque se você for perceber alguém que passa por 10 reuniões e acaba isso 9 da noite e a pessoa parece que participou de uma guerra no fim do dia de trabalho dela, ela participou de 10 que tiveram um design exatamente igual. Então é realmente, vamos aqui alinhar agora o que foi conversado nesse nosso projeto. E é sempre a mesma coisa, não tem uma introdução, não tem é simplesmente uma jogação de ideias ali, e aí a pessoa sai antes porque ela já tá atrasada para a próxima. E aí isso eu acho que prejudica muito, dá uma sensação de estafa muito maior, de um desequilíbrio um pouco, porque você acaba o dia, parece que você saiu de um turbilhão, né? E aí você já nem lembra mais qual foi a primeira, a segunda reunião que você teve no dia. Então acho que se a gente conseguir desenhar melhor essas reuniões, com certeza a gente vai ser mais eficaz em menos tempo. Você comentou comigo lá naquela reunião que a gente fez, que você tem feito bastante formação de multiplicadores, é isso? Isso. Formação de multiplicadores
Totalmente online. Isso é algo que vem ganhando cada vez mais espaço. Eu estou até surpreendido, né, com o interesse. E acho que tem duas razões. Primeiro, as pessoas começaram a participar muito de reuniões ineficazes online e elas querem aprender a fazer de uma maneira diferente, que não é possível que todas tenham que ser igual. E aí tem uma segunda função, que é justamente aquilo que eu falei no começo, que até relaciona um pouco com o orçamento, que é ninguém quer mais gastar um dinheiro para treinar 10 pessoas e morre ali. As pessoas querem gastar um dinheiro para 10 pessoas, para que essas 10 pessoas consigam treinar 1000 e utilizar a vantagem da escala do virtual. Então, eu acho que isso é algo que está cada vez mais recorrente. Então, eu preciso fazer o quê? Gerar multiplicadores de aprendizado dentro da minha organização. E aí, esses multiplicadores podem receber um aporte de um conhecimento qualquer, mas eles têm que saber repassar isso. Porque às vezes as pessoas passam por N treinamentos, põe assim aquelas 10 siglas depois do nome dela no LinkedIn, de tantas certificações que a pessoa tem, mas no fim das contas elas não sabem multiplicar isso para ninguém, então o conhecimento morre nelas, assim, sabe? E eu acho que a organização está cada vez menos disposta a investir em um conhecimento que vai ser limitado a uma quantidade específica de pessoas. Então, acho que essa habilidade de ser um multiplicador de conhecimento, ela vale desde uma alta gestão, de uma liderança média, ou de pessoas que ainda nem são líderes. Eu acho que conhecimento hoje em dia adquirido é conhecimento multiplicado. E aí, não por acaso que a gente tem várias pesquisas mostrando que a forma com que a gente mais aprende é quando a gente ensina. E aí eu acho que faz todo sentido, até para a gente solidificar conhecimentos, aprendeu 2% do assunto, ensina esses 2% para outras pessoas da organização. Daqui a pouco a gente começa a fazer algo muito mais orgânico com isso. Mas eu acho que esse conhecimento que se encerra dentro daquele grupo de pessoas, ele é um conhecimento que está cada vez mais datado. Sim, concordo com você. A gente lançou também, mas a gente tem formação de tutores. Porque o nosso foco, como é em idioma, né, então a gente tem oferecido essa formação de tutores, para professores, né, professores de idiomas, mas a gente chama de tutores, justamente por conta disso, com foco na aula online agora, né? Antes era formação de tutores no geral e agora a gente tem, eu não sei se ainda está rolando, aí o pessoal que está assistindo aí pode me dizer, mas a gente tinha começado um curso como dar aulas online. Eu não sei se já começou, se já está rolando ou não, mas a gente também tem isso, mas o nosso foco é sempre mais no professor e nas escolas de idiomas. A gente tem algumas escolas de idiomas que são nossos clientes, mas sob a Verbify, que foi a marca que eu comentei, porque a gente dá aí a mentoria. Acabou hoje, a Jana está me falando, acabou hoje, como dar aulas online, foi o Bruno que deu, que é um coordenador nosso aí, tem bastante experiência com isso. E eu concordo com você, a gente lá também fala muito sobre isso. Primeiro, essa postura que, independente de antes de ser presencial e de ser, ou de ser online, as coisas mudaram, né? A gente já falava em aula invertida muito antes de pandemia, né? O que é aula invertida, né? A aula ou treinamento invertido, não importa, né? A ideia já vinha sendo concebida, só que por conta da pandemia, eu acho que houve assim, foi que nem uma sanfona, né? A gente estava lá no máximo aberta e ela simplesmente fechou. Fechou e rapidamente a gente mudou, teve de mudar, como você falou, para o online e as coisas tiveram de ser aprendidas muito rapidamente, né? Muito legal. Totalmente, totalmente. E aqui, eu estou pensando aqui também, Lígia, que o que eu percebo é que parece que quanto mais experiente as pessoas são para passar algum conteúdo, mais dependente elas ficam daquele conteúdo, sabe? Então o que eu vejo é que assim, aqueles treinamentos que são para alta liderança, para diretoria, aquela coisa mais assim, são os mais chatos, são os menos interativos, são os mais professorais no sentido pejorativo aí, né? Professoral no sentido com aquela passação de slide eterna, aquele tanto de coisa, como se uma pessoa que está no nível de diretoria, de board, ela não precisasse de interação, ela não precisasse participar, como se ela estivesse além disso, ela está em outro nível, ela só precisa receber a informação. Então manda um PDF para essa pessoa, não precisa deslocar um tanto de investimento para aquela pessoa estar ali. Então o que eu percebo é que às vezes essa ousadia de deixar o treinamento mais interativo, de tentar algumas dinâmicas, de tentar uma coisa mais experiencial, ela vem muito para níveis de entrada da organização. Então eu pego um estagiário, eu pego um trainee, eu pego um high potential, aí eu tenho, parece um canvas mais aberto,
aberto para testar metodologias diferentes. Agora, se eu estou falando com o diretor, não. Com o diretor tem que ser tudo certinho, cadeirinha, slide passando e tudo mais. E eu acho que isso é um contrassenso tão grande, mas existe um medo, né? E aí quando vem esse medo, a gente se apoia onde? No conteúdo, que é a nossa zona de conforto, que é onde a gente... Aí vem a figura do especialista, né, Mama? Você está falando com um cara que tem 40 anos de experiência nesse tema. Legal, mas precisa ser chato desse jeito? Não precisa. Pode ser 40 anos de experiência, mas de uma maneira interativa, de uma maneira diferente de passar aquilo, né? Então, acho que o online está provocando isso nas pessoas também. Legal. Você acha que os investimentos, né, que o budget vai ser, vamos dizer assim, o valor a ser investido, né, ele vai ser menor por conta de ser online? Olha, eu tenho cada vez mais visto que as pessoas estão buscando fazer o dinheiro valer a pena, né? Fazer render esse investimento. Então, primeiro, esse ponto de você querer que um conhecimento seja multiplicado dentro da sua organização, isso invariavelmente vai deixar mais barato o custo por pessoa, né? Dentro do treinamento. Então, se eu dava um treinamento que eu gastava R$1.000 e eu treinava 20 pessoas dentro de uma sala, agora eu vou gastar 1.500, mas eu quero treinar 200. Então, acho que o custo por pessoa, de fato, vai diminuir, mas também porque o conhecimento está chegando em mais pessoas. Então, aquela informação, não digo nem o conhecimento, mas aquela informação está chegando em mais pessoas. Então, o que eu vejo muito, por exemplo, que vem sendo pedido para mim, para a gente na FastLab, grava uma vídeo, grava uma pílula, grava um pequeno vídeo aqui para a gente deixar no nosso acervo e vão ter 3.000 pessoas que vão visitar esse acervo. Então, imagina o custo disso, é ínfimo, né, por pessoa dentro da organização. Com certeza. Então, o que eu tenho percebido é que as coisas estão sendo cada vez mais gravadas, as coisas estão sendo cada vez mais colocadas em um acervo virtual, e aí eu acho que tem uma competência super importante dentro de organizações, que é conseguir fazer uma boa curadoria de conhecimento. Né? Eu acho que curadoria é uma palavra que a gente vai estar ouvindo muito, já está ouvindo esse ano e vai ouvir cada vez mais para o ano que vem, porque nesse tsunami de informação que a gente vai ver, você escreve treinamento de comunicação no Google, aparece pelo menos 200 milhões de fornecedores daquilo ali. Então, como eu escolho os que estão mais aptos? Então, acho que redes de confiança, de indicação e uma boa curadoria, eu imagino muito que organizações daqui para frente vão começar a ter áreas dentro do RH, dentro da parte de learning, áreas de curadoria. E aí eu acho que isso vai ser importante, como se fosse uma membrana entre o que existe ali fora e o que eu quero trazer ali para dentro. Porque nem todo conhecimento você precisa trabalhar ali em casa. Você pode trazer muita coisa que já está pronta para essas pessoas, né? Então, principalmente quando a gente fala do assíncrono, ter um acervo importante, atualizado dentro da organização, isso faz toda a diferença. Então, acho que o custo, né, o investimento por pessoa, ele vai cada vez mais diminuir. Entendi. Eu vou segurar isso aí, mas porque eu tenho alguns comentários aqui, mas porque eu quero te fazer uma pergunta sobre isso que você acabou de falar. A Jana falou, eu ia comentar no final da live, mas ela mencionou aqui, temos o Ensinando a Aprender, que começou no dia 1. A gente tem essa formação que a gente chama de Ensinando a Aprender, que é para, assim, a gente foca não só para professor, né? Mas quem quer aprender de forma online, com metodologias ágeis. E então, só para quem quiser, quem tiver interesse, a gente ainda tem quatro encontros. O próximo é no dia 15/10. A gente faz encontro quinzenal, é em português, né? Mas para a pessoa justamente ter a chance da interação com o conteúdo, que a gente faz essa curadoria que você comentou, a gente usa justamente isso, né? A gente tem os curadores dos cursos e os designers, e depois quem entrega essa facilitação. Aí a minha sócia comentou assim, ensinar imediatamente após aprender para consolidar. Sempre falamos sobre isso em nossos cursos. Aí ela fez uma pergunta que eu vi que está mais embaixo. Como você vê a coparticipação? Na companhia de idiomas, não há relação entre pagar do bolso e ser mais engajado. Ah, sim. E seria a minha pergunta sobre engajamento, eu ia falar. Por conta disso que você comentou. Então, ela quer saber como você vê a coparticipação, porque a gente percebe que não é porque uma parte é paga pela pessoa que está fazendo o treinamento que isso faz com que a pessoa seja mais engajada. E eu queria emendar com a pergunta que eu ia fazer justamente sobre engajamento, quando você tem essa curadoria toda em vídeo e tudo mais,
você acha que existe uma possibilidade de engajamento, de as pessoas irem lá e assistirem e tudo mais? Como é que isso funciona em treinamento? Tá? Então, tem a pergunta da Rose da coparticipação, que fala de engajamento, e a minha que também tem a ver com engajamento. Pensando um pouco nessa curadoria, o que eu tenho visto é que para a gente conseguir ter esse aprendizado assíncrono, tá ali na plataforma, quem quiser assiste e se forma, e o certificado sai e você não tem contato com ninguém, a trilha está ali feita para você passar por ela no momento que você quiser. Isso pressupõe que as pessoas lidam bem com a autonomia, né, no aprendizado. E isso é algo muito novo para as pessoas. O jeito que a maioria das pessoas ainda está acostumado a aprender é um jeito diretivo. É um jeito em que senta aqui que eu vou te ensinar. Então, se você colocar um monte de acervo ali e falar, fique à vontade, muito provavelmente isso vai dar errado dentro da sua organização. Você fala, ok, eu recheei o meu LMS aqui de conteúdos interessantes, de pílulas, de vídeos, de artigos. Isso não quer dizer que você já ganhou. Acho que ainda tem um outro ponto que é como é que eu mudo esse comportamento e quebro essa barreira do mindset de aprendizado que essas pessoas têm mesmo. Porque senão aí começa aquelas histórias, né? O dia foi muito corrido, hoje não dá. Não, isso aqui eu tô deixando pro fim de semana, porque... E aí isso nunca acontece, né? Então eu acho que no começo eu acho interessante dar uma ajuda mais de perto. Esse engajamento ele vai vir, eu acho que um pouco mais lá na frente. Depois, tem a gente que já está acostumada a aprender coisa sozinho. Abre o YouTube e aprende qualquer coisa. Acha o Udemy ou acha algum site que agrega cursos e a pessoa mesmo se insere ali e ela consegue vasculhar aquilo tudo. Só que essa autonomia de aprendizagem é algo muito novo para, vou dizer, para a maioria das pessoas. E isso independe da idade também. Eu acho que serve tanto para gerações mais antigas ou mais novas. Eu vejo muita geração Y, millennial, que também não tem essa capacidade de aprender por conta. Então, acho que depende muito do jeito que você foi ensinado, como você aprendeu a aprender ao longo da sua vida, né? E a maioria das pessoas aprendeu a aprender numa sala de aula. Tanto que eu acho que você falando para um público de idiomas e eu falando para um público de empresa, a gente está muito próximo, porque o jeito que se ensina dentro de uma empresa é muito parecido de um jeito que se ensina dentro de uma escola. Essas coisas não se criou uma identidade diferente de uma coisa da outra. E eu acho que ambos os jeitos, pegando os modelos bem clássicos, são jeitos da década jeitos do século XIX, sabe? De se aprender e de se ensinar. Então, assim, é muito triste quando você vê uma pessoa, um aluno de ensino fundamental tendo aquela aula de matemática chata, e você vê um diretor de uma empresa tendo uma aula de KPIs chata. Você fala, cara, qual que é esse delta? Não aconteceu nada na mudança de aprendizado de uma pessoa que tem 12 para uma pessoa que tem 50. E o que eu vejo no dia a dia é que muito pouco se evoluiu com relação a isso. Então, acho que essa autonomia de aprendizagem ela é algo super desafiador, mas eu acho que um papel do RH é de estar sempre puxando essa autonomia, porque daqui para frente, esse método síncrono com assíncrono, a gente vai depender de autonomia das pessoas. Não vai dar para pegar pela mão e fazer o exercício dentro do workshop. Vai ser uma coisa muito mais aberta mesmo. A gente vai ter que exercer mais confiança, a gente vai ter que trabalhar mais com rede autônoma de aprendizado. Então, assim, ok, tem 6 ou 7 pessoas dentro de uma empresa que gostam de tal tema, eu só vou unir elas e vou deixar com que elas explorem esse tema por conta. Eu não vou dar a pauta, eu vou dar o espaço. E isso é uma coisa muito diferente. Eu acho que o papel do RH também vai ser cada vez mais de identificar essas habilidades dentro da organização e simplesmente conectar pessoas para que elas conversem sobre o tema e dali aquilo evolua. Então, acho que é muito nesse aspecto que o RH, que é a área de treinamento e desenvolvimento, vai caminhar. Com relação à primeira pergunta, eu fico aqui pensando com relação ao engajamento, né, para o aprendizado virtual. Eu acho que esse engajamento, ele depende bastante dessa formação de redes também. Aprender sozinho, ainda mais no virtual, é uma experiência um tanto quanto solitária. Agora, se eu já crio comunidades de aprendizado, se eu já crio grupos de troca, de compartilhamento, aí eu começo a colocar outros elementos de participação que tendem a ter um resultado de engajamento muito maior com qualquer assunto, que seja ele qual for, do que aquele herói anônimo que vai atrás do seu conhecimento, mergulha em vídeos em japonês e sai com conhecimento. Isso é uma fantasia, assim, isso não acontece no nosso dia a dia. Agora, se eu tenho mais 10 ou 15 pessoas que gostam daquele tema e a gente combina de se encontrar e falar sobre aquilo e trocar boas práticas e conversar e de repente alguém traz uma informação nova, de repente alguém traz um vídeo, um artigo, o aprendizado está sendo gerado. A gente tem que parar com essa ideia de que aprendizado só acontece em sala.
ou né, em experiências fechadas. O aprendizado pode acontecer ao longo da rotina, em momentos que a gente não está nem vendo. Então, acho que esse é um ponto importante da gente estar sempre olhando. Vou dar uma experiência prática, né? Eu trabalhei com uma organização de ensino, um projeto no ano passado, que a conversa era mais ou menos assim, a gente tem uma rotina e a gente não tem mais dinheiro para investir em treinamento nenhum, mas ainda assim a gente quer que as pessoas aprendam. Então, assim, como que a gente pode fazer isso sem gastar? E acho que essa é uma pergunta de várias organizações, principalmente as menores, que têm o orçamento cortado para esse próximo ano, né? Uma coisa que a gente fez... A gente ouve. Muito! Vem a ideia de convênio, né? Sim, eu acho que muita gente ouve isso e acho que essas pessoas precisam ser assistidas, porque se eu tiver que gastar dinheiro para gerar aprendizado, e o único jeito de eu gerar aprendizado na minha organização é gastando dinheiro, tem alguma coisa errada. Porque já tem tantas pessoas com tanto conhecimento ali, agora como é que eu consigo conectar isso? Uma das formas que a gente fez foi, primeiro, mapeando a rotina daquela pessoa e entendendo quais reuniões, quais eventos elas estavam gerando aprendizado, segundo a perspectiva dela, quais não estavam, e começar a alterar as reuniões que estavam sendo não eficazes. Então a gente mapeou, ok, essas daqui o pessoal está participando porque tem que participar, porque não está gerando nada para eles. Vamos mudar o desenho desses momentos aqui? O que você acha que deveria ter aqui? Cara, eu acho que a gente fica falando de updates e o update devia vir por e-mail. Aqui deveria ser um espaço para a gente falar de novos projetos. Vamos alterar então esse espaço. E agora vamos falar de novos projetos. Ou vamos compartilhar cases. Ou aprendizados semanais. Tem N jeitos da gente remodelar a rotina, que a gente não pode ficar refém dessa rotina de reuniões eternas. A gente tem que dar o tom dessas reuniões, né? Eu acho que essa é uma forma, né? Uma outra forma de criar esse aprendizado sem gastar dinheiro. Programas de mentoria internos, que eu acho maravilhoso trabalhar com desenho, eu já tenho feito isso bastante nesses últimos meses, trabalhar com desenho de programas de mentoria e também treinando mentores e mentorados. Então, o conhecimento já está ali, a experiência já está ali, conecta essas pessoas para que esse conhecimento, para que esse aprendizado aconteça. E o aprendizado de 1 para 1, né, o one-on-one, ele funciona muito bem também dentro dessa composição que a gente está falando. Essa é uma segunda forma. Uma terceira forma, sem gastar R$1, é justamente como é que eu consigo mapear quais habilidades já existem aqui dentro. Lembrando que as pessoas não chegam folha em branco, então elas já têm conhecimento de outras organizações que elas trabalharam, conhecimento que elas foram buscar por vontade própria, e o RH não faz nenhuma ideia que elas foram atrás desse conhecimento. Então, primeiro, mapear esses conhecimentos. Depois disso, como é que eu consigo conectar pessoas com interesses em comum? E aí deixar elas de uma maneira autônoma, conseguirem gerar esses aprendizados. Agora, e aí eu acho que isso também não custa nada e funciona muito bem. Então aí são alguns jeitos que a gente consegue gerar aprendizado sem gastar R$1 de orçamento. Então acho que a gente tem que ser cada vez mais criativo e sair desse mindset de que aprendizado é quando colocam ali na minha agenda, treinamento de tal coisa. É só naquele momento que eu tenho aprendizado. Tirando ali, é só trabalho mesmo, sabe? Eu acho que tem tudo a ver com que a gente também acaba falando sobre um curso, por exemplo, de idiomas. Porque não é só o momento com o professor que vai gerar o aprendizado, né? Ele é importante, sim, a gente fala até para comunicação oral, mas você tem outras possibilidades de aprendizado. E aí, só para esclarecer, você usou o termo LMS, né? Eu usei o termo AVA. Então, o LMS é Learning Management System, que em português a gente usa o termo AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem, né? E essa questão do mindset tem sido muito mesmo comentada, né? Porque com essas mudanças todas, se a gente continua com um pensamento passado, né, de sala de aula, cada um sentado na sua cadeira, ou carteira, o que quer que seja, e ali a pessoa na frente falando, se o aluno tiver, ou a pessoa que vai passar pelo treinamento também tiver essa expectativa, ele vai achar que como assim? Eu paguei para isso? Eu que tenho que ficar trabalhando? O professor não vai me ensinar, né? Então, ainda tem um pouco disso, né? Tem um pouco Com certeza. Tem muito, pressupõe maturidade, né? A gente precisa de maturidade. Quando a gente dá espaço, a gente pressupõe maturidade, e nem sempre é o caso. As pessoas precisam se acostumar a ter liberdade e autonomia para o aprendizado. Hoje em dia eu não vejo que é o caso, mas talvez a gente está começando a mudar isso. Então, se explicar bem, se fizer um bom plano de comunicação, mostrar bem a metodologia, o porquê que isso está acontecendo dessa maneira, talvez a gente consiga ter mais sucesso para um aprendizado mais autônomo também. Verdade, concordo. O Gilmar disse, é bacana ter checkpoints síncronos em uma turma, mesmo que o conteúdo da trilha seja assíncrono.
Grande Gilmar. Alguma coisa? Com certeza. Eu acho que esses momentos de checkpoint, eles dão um senso de comunidade, eles dão um senso, além de, claro, ter uma coisa mais formal de aprendizagem ali, se você se é um aprendizado técnico, por exemplo, um aprendizado normativo, normas ISO para a segurança da minha indústria. É essencial eu ter alguns checkpoints, porque eu preciso garantir que algumas informações foram assimiladas. Não tem margem para interpretação. O que é um acidente não tem margem para interpretação, é do's and don'ts, né? É uma coisa bem clara. Agora, então, o que eu penso é que esses momentos de checkpoint, eles podem ser muito bem utilizados. Então, se eu deixo ali um conhecimento disponível, eu falo, ok, a gente vai para um primeiro checkpoint no mês 1, o primeiro no mês 2 e o terceiro no mês 3. Aí eu faço um ciclo com relação a isso. Ok, eu aprendo sozinho, mas depois eu me reúno em comunidade e eu tenho espelhamento ali. O problema é que muitas vezes esse checkpoint ele é muito mal feito, né? Como se fosse uma prova de escola. E, na verdade, é um compartilhamento de aprendizados, porque a forma com que você enxergou é diferente da forma com que eu enxerguei aquele tema, a depender das experiências e do contexto que a gente trabalha. Então, acho que se a gente conseguir trabalhar bem esse checkpoint, eu acho que ele é essencial para a gente dar ritmo também, que aprendizado precisa de ritmo. E ritmo no autônomo é muito difícil de você conseguir, é que nem qualquer esporte, qualquer coisa assim. A gente precisa daquele ritmo constante. O checkpoint, ele puxa o grupo para esse ritmo constante. E eu acho que isso ajuda principalmente em pessoas que estão começando a trabalhar com aprendizagem mais autônoma. Eu teria primeiro checkpoints bem próximos e grupos que já estão um pouco mais maduros para trabalhar com aprendizagem autônoma, eu deixaria checkpoints mais ao sabor do assunto ou da conveniência ali das pessoas. Mas essa é uma estratégia super importante até para a gente pôr um termômetro ali e entender se está funcionando ou não, né? Legal, legal. Muito bom. A Jana fez uma pergunta aqui antes até da gente começar a live, deixou lá no nosso site. Como uma empresa pode investir? Esse daí tem acho que se você quiser também complementar, como uma empresa pode investir em idiomas de forma que consiga atingir muitos funcionários dentro do budget que tem. Então, a gente falou um pouco disso, né? Tem várias formas. Eu acho que assim, dentro do online, você até consegue pensar em várias modalidades. A gente tem várias modalidades para bolsos distintos, então depende muito. Se a pessoa quer investir pouco, ou se o RH quer investir pouco, né, no caso de idioma, aí a gente tem modalidades em que o aluno ele consegue, por exemplo, ter aí um pouco do que você falou de rede, né, de ter o conteúdo, ter a rede, ter o momento sozinho, né, o autônomo sozinho, ele ali interagindo com aquele conteúdo e a experiência toda, né, de ensino-aprendizagem. A gente fala bastante sobre isso lá na Companhia de Idiomas. Então, a gente tem uma modalidade que é bem isso. A gente trabalha com essas frentes. Então, o aluno ele tem aula individual, ele depois participa de aula em grupo, aí ele faz as atividades e interações no AVA, né? E isso tudo é um preço mais, vamos dizer assim, mais barato, por conta do formato como a gente tem, chama iLearn, por isso que chama iLearn, eu aprendo, né? Então tem um pouco mais dessa coisa do autônomo. Eu não sei se você quer complementar com alguma coisa assim, no teu caso. Claro. Que, por exemplo, se não tem muito, vamos dizer assim, um orçamento tão elástico, mas precisa investir, você já falou um pouco do não ter nada. Mas no teu caso, quando você dá o treinamento, você tem aí algum formato mais, sei lá, mais dentro de um budget espremido, vamos assim dizer, um budget mais enxuto? Sim, com certeza. Eu acho que tem soluções, vamos dizer assim, para diferentes orçamentos. Isso é claro, a gente não pode segregar só por isso. Assim. O que eu acho importante, até pensando um pouco na questão de como é que eu vou usar o meu budget para extrair o maior resultado dele possível para a área de learning, o que eu tenho visto é que, eu costumo dizer, né, não coloque todos os ovos no mesmo cesto. Então, assim, se você vai apostar, eu preciso desenvolver uma competência de gestão de mudanças. Preciso desenvolver a competência de change management na minha organização. Como eu posso fazer isso? Eu posso fazer um treinamento presencial, eu posso contratar vídeos para aquilo ser feito, eu posso contratar uma curadoria de conhecimento, eu posso fazer outros tipos de trabalho. Tem N formas de eu abordar um treinamento específico, né, o aporte de conhecimento para uma competência. Qual que eu escolho? Eu costumo dizer que
tentar pelo menos 2 ou 3 métodos distintos pode aumentar a sua chance de ter sucesso. Então eu iria, eu vou gastar 20% do meu budget em uma curadoria boa de conhecimento sobre esse tema para deixar ali em acervo e as pessoas acessarem um negócio atualizado, um negócio bacana, interativo e tal. Outros 20% eu vou gastar em pílulas de conteúdo assíncrona que a pessoa pode assistir quando ela quiser, customizadas para cá, falando sobre as coisas que a gente vive aqui e tudo mais. E eu vou gastar 60% em treinamentos presenciais para tais pessoas, garantindo que elas vão multiplicar aquele conhecimento ali dentro. Ou seja, eu peguei o meu 100% e eu dividi em 3 formas diferentes de tratar do mesmo assunto, que no caso é a gestão da mudança. Qual que vai funcionar? Depende, cada público vai funcionar uma coisa. Essas coisas são muito mal mapeadas dentro das organizações, né? Quem aprende como, isso a gente fala muito, mas ninguém pensa isso dentro da organização. As soluções a maioria das vezes são pasteurizadas, são para todo mundo, são para larga escala. Falar, eu sou mais sinestésico, você tem algo para mim? Ninguém faz esse discernimento dentro de uma organização. Agora, o que a gente pode fazer é tentar, esses 20% que tem a ver com uma curadoria, legal, ele serviu para um pessoal que não quer interagir, que eles querem, de fato, ter conhecimento atualizado na frente deles. E beleza, tá ali para eles. O outro quer o vídeo porque ele gosta desse modelo de vídeo, ele acha isso interessante, ele fala com o dia a dia dele, vídeos curtos. Aí eu vou lá e faço 5 TEDs diferentes para falar desse assunto. E fechou com ele. O outro precisa de uma coisa mais de comunidade, de presencial, de interação. Então, para ele, o síncrono funcionou super bem. Então, se eu, como gestor de treinamento e desenvolvimento, o que eu vou fazer é sempre escolher, não colocar todos os ovos na mesma cesta e escolher modalidades diferentes para criar um combo, né? Para criar uma composição que eu consiga aumentar as minhas chances de ter um sucesso nesse investimento. Então, eu acho que quanto mais ampla é essa solução, sem perder de vista também o objetivo que eu tenho, eu acho que mais chance de sucesso você vai ter, porque você vai estar atingindo por estímulos diferentes o público, né? E alguns são bem baratos, por exemplo, uma curadoria, ela pode durar 1 ano na sua organização e você paga uma vez só. E às vezes isso é uma estratégia super inteligente de se fazer. Ou de criar competência de curadoria e você faz em casa mesmo essa curadoria de conhecimento. Então, eu acho que tem algumas soluções que são super, que a gente pode combinar para fazer isso. Eu não colocaria todas as chances e aí eu vou contratar aquele cara, porque quando aquele cara falar com a minha empresa, aí todo mundo vai virar chave. Não vai. Se aquele cara custar o seu orçamento todo, ele é muito caro. Então, assim, eu acho que é melhor a gente pensar em soluções de composição do que em pensar em salvadores da pátria e heróis do aprendizado. Até porque não acontece da noite pro dia, não é? A gente sabe disso. Se fosse assim, a gente mudaria tudo tão rapidamente. Assistir uma palestra mudou, não é? A gente tem 3 minutos. Ai, passou tão rápido. A conversa passou mesmo. Eu queria então deixar esse espaço aí para você. Não sei se você quer finalizar com alguma coisa, se você tem algum treinamento teu que é aberto, que você queira convidar as pessoas, ou chamar para teu perfil, algum site. Com certeza. Eu trabalho bastante em company, né? Então, eu acho que justamente nessa seara, né? De ajudar organizações a pensarem como é que elas vão gastar essa verba, como é que elas podem fazer um melhor investimento e como é que elas podem ter mais resultado com relação a isso, né? Então, eu trabalho bastante com treinamentos de competências soft skills, coisas nesse sentido, mas também naquele aspecto coletivo de como é que eu consigo redesenhar reuniões aqui dentro. Como é que eu consigo treinar as pessoas para terem reuniões virtuais mais interessantes? Ou eu vou fazer um evento de fim de ano, como é que isso pode ser menos moroso e mais do mesmo e ser algo mais inovador aqui dentro. Então, é por essas águas que eu navego, essas perguntas que eu costumo responder, né? Então, eu super deixo o convite aí para quem quiser se conectar. Em questão de cursos abertos, tem uma formação de facilitadores virtuais que está aberta, e aí vocês podem mandar mensagem que no site da Facilab deve ter alguma coisa ali, né? facilab.com.br. Se não, mandem mensagem que eu passo algumas informações. E eu acho que é meio por aí, né? Nesse mundo, a gente está ainda num período de muita experimentação, a gente sempre vai estar, né? E a gente anda experimentando algumas coisas e sendo bem honesto, vendo o que funciona, o que não funciona, e eu acho que essa ajuda, né, esse olhar de fora para o RH, para a área de T&D, ele é muito benéfico, porque o RH às vezes se prende e fica muito fechado nos seus próprios processos, né? Então trazer uma visão de fora funciona muito bem. Então eu tenho feito isso com várias organizações e eu acho que super ajuda quando a gente consegue ter uma noção maior de como a gente pode ser mais eficaz com o dinheiro que a gente está investindo, com o orçamento que a gente tem, para organizações que têm 100 ou para organizações que têm 100 milhões. Tem sempre um jeito de a gente ser mais eficaz com a nossa verba, com o nosso budget para treinamento e desenvolvimento. Então, acho que eu estou por aí, estou nas redes também, no LinkedIn, Diego Paim, estou escrevendo bastante sobre vários temas diferentes, e aí a gente continua conectado também. Maravilha. Então é isso, eu vou só fechar aqui.
agradecer você, Diego, foi um papo maravilhoso e bem assim sinérgico com as coisas que a gente também acredita lá na Companhia de Idiomas. E quero convidar as pessoas que também acompanharam aqui a nossa live. Ela vai ficar gravada, então, no IGTV, depois no nosso canal no YouTube. E também quem quiser acompanhar, a gente também tem bastante conteúdo no nosso blog. E os cursos que a gente tem também estão lá no nosso site, companhiadeidiomas.com.br. Valeu, muito obrigada. Valeu demais. E aí a gente continua lá no nosso papo no WhatsApp. Com certeza, Valeu. Tamo junto. Tá Obrigada, ótimo, gente. Viu? Obrigado. Valeu. Obrigado Boa pelo noite. convite. Boa noite.